paz, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso Diário do Jejum. Estamos avançando. Hoje é o nosso dia 14 de 40 dias de jejum e oração baseado em Atos 1:8, para que a igreja possa ampliar a visão e assim cumprir a missão. Desejo que Deus te abençoe nesse dia abundantemente, que você esteja entendendo tudo aquilo que Deus está falando com você ao longo desses dias. Hoje já fazem exatamente 2 semanas que estamos nesse processo, 14 dias direto, e nós estamos aprendendo com o Senhor, e o Espírito Santo está falando conosco. Aproveite para contar o seu testemunho, contar a sua expectativa, contar aquilo que Deus está falando com você. Você já pode contar aquilo que Deus já está mudando em você através do jejum. Vamos para o nosso devocional? Estamos no dia 14. Deus ama as cidades. Quando Jesus cumpriu seu ministério e olhou para Jerusalém, ele mostrou do fundo do seu coração como ele ama as cidades. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a amar as cidades como ele ama e ter a visão de trazer o reino para as nossas cidades. Jesus Cristo é o maior exemplo de amor pelas cidades. Deus manifestou o seu amor pela cidade de Nínive quando enviou o profeta Jonas para transmitir a sua mensagem. Deus quer que em cada cidade haja igrejas que o sirvam e o adorem. Quando as igrejas começaram a ser edificadas, recebiam o nome da cidade. No Novo Testamento encontramos a igreja de Éfeso, igreja de Corinto e etc. No livro do Apocalipse, Jesus direciona sua mensagem à igreja da cidade, sempre no singular, ao anjo da igreja tal. Isso mostra que Deus reconhece a cidade e quer ver sua igreja atuando no meio da cidade. Deus não mudou e continua amando e demonstrando seu interesse pelas cidades. Quando Jesus deu a visão geográfica em Atos 1:8, ele se referiu à cidade de Jerusalém como alvo do seu amor e do seu projeto. Precisamos então pedir a Deus que nos ajude a amar as cidades como ele ama e ter a visão de trazer o seu reino para as nossas cidades. Como eu disse, Jesus é o maior exemplo de amor pelas cidades. A Bíblia tem muitas citações sobre seu ministério nas cidades. A afirmação, pois, foi para isso que fui enviado, mostra claramente que Jesus tinha consciência da sua missão às cidades. A grande concentração do povo está nas cidades, e Jesus nos dá o exemplo de que devemos dar atenção especial a elas. Vamos ver isso aqui em alguns versículos bíblicos. Primeiro, Mateus 23:37. Jesus mostra do fundo do seu coração como ele amava as cidades. Mateus 23:37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quiseste. Em Lucas 4:43 ele vai dizer: ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Isso aí nos mostra a consciência de Jesus com relação ao seu chamado, a consciência da sua missão para com as cidades. Em Mateus capítulo 9, verso 35 e 36 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Veja alguns detalhes desses textos. E tem alguns detalhes que mostram as estratégias e o amor de Cristo. Primeiro, ele percorria as cidades e povoados. O ministério de pregação do evangelho não pode ficar parado somente no mesmo lugar. Segundo, ele ensinava, pregava e curava. Jesus tinha metas bem claras no seu ministério
e a visão do ser humano como um todo. Ele estava interessado no corpo, alma e espírito das pessoas. Terceiro, ele via as multidões com muita compaixão. Jesus, ao ver o povo, sentia muita compaixão, uma dor interior por causa da situação espiritual que estavam vivendo. E quarto, conhecia a realidade espiritual das pessoas. O texto diz: as viu aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ele viu a realidade espiritual, o que provocou dor no seu interior. A igreja necessita ter uma visão mais clara da realidade das pessoas que vivem nas cidades. Como você tem visto a sua cidade? Você ama a sua cidade? Você tem orado por sua cidade? Tem desenvolvido estratégias para que a sua cidade receba o Evangelho de Cristo? É momento de nós orarmos. Ore por você. Peça a Deus que molde em você o caráter, visão e as estratégias de Cristo. Diga a Deus que você quer ser como Cristo. Peça a Deus que o encha de amor e compaixão pelas multidões que vivem em sua cidade. Consagre sua vida a Deus em favor da sua cidade. Ore também pelos outros. Ore em favor da sua cidade, pedindo a Deus que prepare os corações dos habitantes para a palavra. Ore pedindo um derramar do Espírito que traga convicção e arrependimento do pecado no meio do povo. Ore também pelas igrejas de sua cidade, para que decidam amar os perdidos e fazerem algo para que sejam salvos. Aleluia. Versículo para memorizar hoje. É o último que nós lemos aqui nesse devocional. É Mateus capítulo 9, versos 35 e 36, que diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Nos resta agora é orar, queridos. Que você possa ter sido tocado pelo Espírito Santo, como eu fui aqui, lendo esse devocional para você, fazendo esse devocional para você. Espírito Santo, fale no meu coração que eu preciso fazer mais. Que você também sinta esse toque nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu me rendo a Ti. Eu te peço perdão por estar fazendo tão pouco ainda para o Teu reino. Quero fazer mais. Eu oro para que as igrejas despertem, ó Deus, para amar a cidade. Vemos tantas pessoas amaldiçoando a cidade onde moram e não a abençoam, Pai. Mas nós temos que orar e profetizar que o Senhor tem o melhor para a nossa cidade. E que o melhor para a nossa cidade é que nós nos levantemos com excelência para fazer a obra que o Senhor quer fazer nesta cidade. Ó Deus, especialmente na cidade onde eu moro, que é uma cidade muito grande, Senhor, existem muitas pessoas que ainda não Te conhecem. E eu Te peço uma oportunidade de pregar o Evangelho para essas pessoas, Pai. Um Evangelho puro, simples e genuíno do Senhor Jesus. Eu oro para que outras pessoas, assim como eu fui desperto agora, que sejam despertos também pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo aquele que está fazendo esse jejum e está participando desse diário, desse devocional comigo. Em nome de Jesus.